Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem? Hoje o nosso encontro será de arte, nós vamos falar sobre formas livres, no capítulo 3, ok? Amores e minhas amoras, hoje nós estaremos dando continuidade na nossa aula de artes e nós iremos falar sobre as formas livres. No capítulo anterior, nós falamos sobre as formas geométricas, certo? E hoje nós estaremos apresentando um novo tipo de forma. Então, a imagem de abertura do capítulo é uma pintura abstrata do artista russo Vassily Kandinsky. Então, ela foi intitulada a composição de 1940. Então, a arte abstrata é aquela que não provoca representação, certo? Ela não procura representar os objetos como realmente eles são, enquanto a arte figurativa, ela busca retratar a realidade. A obra abstrata, ela expressa ideias e sentimentos por meio de cores e formas, não da reprodução da realidade material. Então, observem as figuras representadas, observem as cores usadas e a forma como a composição é organizada, certo? Então, se eu pergunto para vocês, né, o que a obra e seus elementos pode representar para você? Quando você olha para essa obra, o que ela pode estar representando para você? O que você acha? Qual é a ideia que você tem a respeito dessas formas livres? O que você entende como formas livres? Né? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito sobre o artista. Né? Esse artista, o Vassily Kandinsky, foi um artista plástico russo, professor na Alemanha e pioneiro na pintura abstrata. Fez parte do movimento expressionista até romper totalmente com a representação da realidade, tratando as manifestações artísticas como expressões de uma vontade interior. Ok? Então, na página, na abertura, na página de abertura, está fazendo uma pergunta. Quais são as diferenças entre as formas desta página e as formas que foram apresentadas no capítulo 2? Lembra que nós falamos sobre as formas geométricas no capítulo 2? Então, perceba que as figuras apresentadas na imagem, né, não são formas geométricas. Primeiro passo, não são formas geométricas, como retângulo ou círculos, mas formas livres, ok? Livres, diferentes entre si, certo? Então, percebam, elas podem dar, vocês podem imaginar, na verdade, o que vocês quiserem através dessas formas, como eu falei. Né? Quando você olha para essa forma, o que você imagina? Você imagina um animal? Você imagina objetos? Né? Qual é a sua imaginação referente a essa forma? Porque a proposta dessa forma livre, né, é representar o quê? Ideias e sentimentos, não é verdade? Página 20, as formas livres, elas não seguem os padrões das formas geométricas, como nós falamos, né? As formas livres, com as formas livres, os artistas eles podem criar as figuras que quiser. Então, aí tem 2 exemplos, certo? E qual o nome você daria para as obras acima? Por quê? Qual é o nome? Por que você intitularia essas imagens com esse nome? Então, quando a gente começa a observar, né, prestar atenção às formas, cores e proporções das obras para interpretá-la, e a gente consegue, assim, então, criar títulos para ela. Porque lembrando que as formas livres, ela envolve ideias e sentimentos. Então, essa imagem aí, essa escultura, é do artista, né, Tomi Otoki. Vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Pintora, na verdade, sobre ela. Pintora, gravadora e escultora japonesa naturalizada brasileira, foi representante do abstracionismo informal, no qual predominava a expressão de percepções e emoções em formas e cores, usadas de maneira livre e fluida. Um dos traços distintivos de sua obra é a atenção para as características dos materiais, como a textura, a viscosidade, a pigmentação, a transparência e o tempo de secagem. A artista não dava título às suas obras, pois acreditava que assim tornaria mais livre a interpretação das pessoas
sobre o seu trabalho. Olha que interessante. Ela fazia a obra, mas ela não dava título, ela não colocava nome. Exatamente para quê? Para que você, para que eu, né, para que quando nós olhássemos, né, para que quando a pessoa olhar para aquela obra, ela que vai ter vai expressar nela a ideia e o sentimento que ela quiser, porque é uma forma livre, ela não é uma forma presa, né? Ela é uma forma livre. Então ela te dá essa oportunidade para que você, né, você mesma possa estar intitulando da forma que você quiser. Muito interessante, não é? 21 vem falando sobre as formas livres e formas geométricas na arte do artista russo Vassily Kandinsky. Fez várias composições nas quais combinou formas livres e formas geométricas, certo? E quais formas geométricas e quais formas livres você consegue identificar nessa pintura? Quais são as formas que você consegue identificar nessa pintura? Então perceba que as formas livres, elas não têm denominação ou características próprias, ao contrário das formas geométricas, que podem ser classificadas segundo a quantidade de retas e ângulos que sua disposição forma. Por exemplo, uma figura com 3 pontos ligados pelo mesmo número de retas chama-se triângulos, ok? Então, observe as figuras apresentadas e cite semelhança com elementos da realidade ou expressões de um sentimento ou emoção, certo? Página 23 tem uma atividade a ser realizada, certo? Então, você pode criar os seus próprios desenhos usando apenas formas livres. Você pode fazer figuras curvilíneas ou angulosas, sem o auxílio de régua, de compasso ou de moldes. Faça livremente. Use a sua imaginação, solte a sua imaginação e a criatividade e deixe que o lápis, né, siga os traços que desejarem, ok? Você sabia que a artista, na verdade, Toma Otok, muitas vezes ela escolhia algumas cores para sua composição e pintava de olhos fechados? Olha que interessante, de olhos fechados. E desse modo, né, você poderia fazer exatamente assim. Feche os olhos durante a execução da atividade, né, e deixe expressar-se livremente por meio de cores e formas. Então você pega o lápis, imagina agora, o lápis de cor, fecha os seus olhos na página 200, na página 23 e deixe a sua imaginação, né, fluir. Deixa a sua imaginação fluir e você vai apresentar formas livres, ok? Página 24 está pedindo para que você faça uma atividade inspirada na obra de Vassily Kandinsky, apresentado na página 19 e 22. Faça uma composição com formas livres e formas geométricas, combinado? E aí, que vocês desenhem formas geométricas e formas livres em folha de papel de cores variadas. Pode ser usados papéis de diferente tipo, como qualquer papel. Por exemplo, na nossa atividade das formas geométricas, do capítulo anterior, teve uma aluna que ela usou a criatividade e usou as formas, ela usou o papel reciclável, ela usou papel de jornal, de revista. Então é isso que é importante. Tia Rosa, não tem papel colorido, eu não tenho papel cartolina. Não, não é isso que importa. O que importa é a criatividade. Se você tiver papel branco, você colorir e cortar em formas, já é o trabalho feito. Entende? Então o importante, né, é você usar a sua criatividade. Então, você pode usar qualquer tipo de papel, certo? Então, você vai recortar as figuras para fazer uma composição inspirada na obra, né, de Vassily, ok? Então, é importante você fazer essa atividade, né, porque no final nós vamos ter uma exposição. Aí tá pedindo até para que você recorte a página 25, né? Você destaque, mas não destaca não. Deixa aí no livro guardadinha, ok? Faz a sua representação das suas figuras e deixa no próprio livro, que no momento oportuno nós faremos a nossa exposição das nossas obras, ok?
Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e fico aguardando o retorno de vocês. Não deixe acumular atividade, combinado? Entre em contato com a tia Rose. Beijo!